Fala, galera! Estamos aqui para mais um vídeo do Direito ao Ponto. E o tema, todos os temas são interessantes, né? Vocês já sabem disso, mas o de hoje é muito interessante porque a gente vai falar do direito trabalhista, que é justamente o ramo do direito que disciplina, que regulamenta a relação, né, dos direitos individuais e coletivos entre patrão, empregado, empregador e empregado. Então, para falar sobre isso, claro, trouxemos aqui uma advogada trabalhista, a doutora Bruna César, que vai esclarecer algumas dúvidas. Esse tema foi a pedido de alguns espectadores do Direito ao Ponto. Então, a gente vai fazer algumas perguntas. Essas perguntas são as principais dúvidas da galera em relação ao direito trabalhista. Doutora, seja bem-vinda aqui ao Direito ao Ponto. A casa é sua. Muito obrigada, agradeço demais a oportunidade de estar aqui, de falar com vocês, com sua audiência, para esclarecer as dúvidas que as pessoas tenham sobre direito do trabalho. E são muitas, hein? Para começar, quando o empregador adquire o direito a férias, doutora? Bom, o empregado vai adquirir o direito às férias no momento em que completa 12 meses da sua efetiva admissão, né, no emprego, que esse é o período que a gente chama de período concessivo. Os 12 meses que você trabalha até adquirir o direito ao gozo das férias. E a partir desse momento, os 12 meses subsequentes, a gente chama de período concessivo, né, que é o período que o empregador vai conceder ao empregado a oportunidade de gozar dessas férias, né, desse período de descanso. Que são o quê? 30 dias? Isso, podem ser 30 dias ou menos. Na verdade, a CLT, no seu artigo 130, ela regula essa questão. É possível que o empregador ele goze de menos dias de férias, caso ele tenha um número maior de faltas, né? As faltas injustificadas, elas acabam, se há uma progressão das faltas injustificadas, há uma diminuição dos dias de férias. Por exemplo, um empregado que ele falta entre 24 e 32 dias ao longo de um ano de trabalho, ele só vai ter direito ao gozo de 12 dias de férias, né? Mas, assim, são situações específicas. É possível que haja, assim, uma diminuição desses dias de férias. Mas, de maneira geral, isso não é o comum. O comum é que o trabalhador goze dos seus 30 dias de férias. Entendi. As férias, elas podem ser vendidas em sua totalidade ou existe, de acordo com a lei, uma quantidade específica, né? Por exemplo, não, pela lei só podem ser vendidas 20 dias 15 dias de férias, enfim, como é que funciona isso, doutora? É possível vender os dias de férias, né? Isso, na verdade, é uma prática muito comum nas empresas, mas não a totalidade dos dias. A lei traz que o empregado, ele pode receber o abono pecuniário, que é a venda dos dias de férias, de até um terço desses dias. No caso de um trabalhador que tem direito a 30 dias de férias, ele pode vender um terço, e aí seria o quê? 10 dias, né, dessas férias. E o restante tem que ser necessariamente usufruído. Certo. E nas férias, o empregado, ele ganha mais? Ele ganha um dinheiro a mais? Assim, de fato, a Constituição prevê o pagamento do adicional, né, que a gente chama de terço constitucional de férias, que é justamente a maneira que o legislador encontrou de dar meios ao empregado para que ele possa viabilizar financeiramente esse período, né, de férias, que às vezes você viaja, gasta um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de gasto, e se o trabalhador não tem esse dinheiro a mais, às vezes ele não tem a condição, né, de ter ali um momento de descanso. Então, realmente tem o recebimento desse terço de férias. E também tem uma peculiaridade em relação ao pagamento do salário nas férias, porque o salário nas férias ele deve ser pago de forma adiantada, né? Então, o trabalhador recebe o pagamento do salário de forma adiantada e recebe o terço constitucional de férias. Então, ele recebe o salário normal e um terço a mais, que seria Isso. correspondente ao valor das férias, e Isso. tem que ser recebido 2 dias antes de sair de Isso. férias. É o prazo que a CLT nos traz, né? Que o empregador ele tem que pagar ao empregado até 2 dias antes do início do gozo das férias, esses valores. Em relação à rescisão, quanto tempo a empresa tem para pagar o empregado, né, a partir da rescisão do contrato? A CLT traz o prazo de 10 dias, né? O empregador tem o dever de pagar as verbas rescisórias no prazo de 10 dias a contar da finalização do contrato de trabalho, do término do contrato de trabalho. Caso o empregador não respeite esse prazo, né, independente do motivo, e principalmente quando o empregado sabe que ele tem sim condição de pagar, mas ele, enfim, atrasou o pagamento, como o empregado ele deve proceder? Bom, isso acontece e, nesse caso, o empregador vai atrair para si o dever de pagamento de uma multa, né? A CLT estabelece que, no caso de atraso do pagamento das verbas rescisórias, o empregador deverá pagar ao empregado uma multa no valor equivalente a um salário da sua remuneração.
Mas nesse caso o empregado tem que dar conhecimento à Justiça do Trabalho, ou seja, tem que comunicar isso, fazer uma denúncia, como é que funciona? Bom, não necessariamente, mas a gente sabe que dificilmente o empregador vai pagar por vontade própria essa multa. Então, normalmente, a cobrança desses valores ele acontece por meio de ação judicial, sim. E o pagamento do salário, né? Existe uma data, né? Se existe uma data estipulada por lei para que o salário seja pago, qual seria essa data? Quantos dias úteis, por exemplo, o empregador ele tem para pagar o empregado o seu salário? A CLT traz que o empregador deve pagar ao empregado, no mais tardar, o salário até o 5º dia útil do mês. Mas é importante a gente lembrar que é possível alterar essa disposição. Mas é importante que isso seja feito por meio de acordo ou convenção coletiva, que é o meio que a lei traz para que se pactue, para que se altere as condições de um contrato de trabalho. Então, em regra, até o 5º dia útil do mês, mas é possível pactuar de forma diversa, para atender melhor os interesses da empresa, né? Porque às vezes isso pode acontecer. Assim, imprevistos podem acontecer, né? Enfim, às vezes uma mudança na folha de pagamento, mas desde que tudo isso seja acordado, né? Que não desrespeite a lei e que seja com o consentimento do empregado, né? Não é nenhum problema. Não, de maneira nenhuma. O importante é sempre manter a boa-fé, né? Tanto da parte do empregador como do empregado. Desde que as coisas sejam ajustadas da maneira correta, como eu disse, de maneira geral, a maneira correta para se ajustar um contrato de trabalho é por meio de acordo ou convenção coletiva, mas tudo é possível se resolver. Em relação aos salários atrasados, como deve proceder o empregado, né? Bom, em caso de atraso de salário, é importante procurar o auxílio do Poder Judiciário, né? Muitas vezes por meio da propositura de uma ação, de uma reclamação trabalhista, que nada mais é que uma ação judicial em que o empregado vai pleitear o pagamento desses salários atrasados, né? Nesse caso, normalmente a gente tem a aplicação de um instituto que a gente chama de rescisão indireta, que é a rescisão que ela não tem a iniciativa do empregador, como acontece de maneira geral, mas sim por parte do empregado, que vai levar aquele atraso reiterado à justiça e o juiz vai ter a oportunidade de, se entender necessário, aplicar o Instituto da Rescisão Indireta e rescindir o contrato de trabalho das partes. E aí, nesse caso, o contrato se encerra e é devido o pagamento das verbas rescisórias, né? A totalidade das verbas rescisórias ao empregado. Nesse caso, cabe uma multa ao empregador e essa multa seria favorável ao empregado? Bom, é aquela mesma multa que a gente já falou em um momento anterior, né? Que é a multa tanto do 467 quanto do 477 da CLT, que em caso de descumprimento no prazo do pagamento das verbas rescisórias, porque quando você reconhece uma rescisão indireta, você atrai o pagamento das verbas rescisórias, então a gente teria a incidência dessa multa. É muito comum, né, o empregado se esquivar de procurar o Poder Judiciário, porque tem aquela máxima, né, no mercado, de que se eu for ajuizar ação contra o empregador, né, contra o patrão, eu vou ficar manchado. Mas isso deve cair por terra, porque se o empregador está violando o direito do empregado, né, e muitas vezes, infelizmente, a gente sabe que tem, e vira até um costume, né? Sim. E se o empregador ele não tomar uma atitude, esse costume vai permanecer, vai se perpetuar a violação de direitos do empregado, inclusive direitos que foram conquistados a ferro e fogo, né, no Brasil, os direitos trabalhistas. Então, o que a senhora recomenda, doutora, para esse empregado, por exemplo, que tem receio de sofre, né, os danos, né, dessa violação do direito trabalhista pelo empregador, mas que tem esse receio de ajuizar uma ação? Infelizmente, essa cultura do medo relacionada à justiça do trabalho, ela é muito comum. Era mais, né? Dia após dia a gente vem desconstruindo essa questão. Por isso que eu digo que é muito importante que o empregado, nesse tipo de caso, procure um advogado, porque muitas vezes esse medo ele é infundado, ele é fruto de uma desinformação, de um mau entendimento sobre como as regras são aplicadas. Então é muito importante que você, empregado, que teve seu direito descumprido, que acha que teve seu direito descumprido por parte do empregador, procure um advogado, porque você vai poder ser melhor auxiliado, vai ouvir de uma fonte segura, que sabe, né, como as coisas funcionam, qual é o melhor caminho, e você vai se sentir mais seguro, né, a tomar o caminho que for mais interessante para o seu caso. É uma boa sugestão, né? Contratar um advogado para ser mediador, né? Não Sim. precisa ir ao judiciário, ali você já consegue uma solução extrajudicial, Isso. documentada, né? Porque aí vai garantir, né? Com certeza.
o extrajudicial está cada vez mais presente na Justiça do Trabalho, né? Hoje a gente tem a figura da homologação do acordo extrajudicial, que traz uma celeridade, uma segurança jurídica muito grande para os casos que são feitos dessa maneira. Então, assim, em caso de litigância, de fato, né, de uma ação judicial, de necessidade de uma ação judicial, na Justiça do Trabalho a gente tem um princípio que não necessariamente é necessário ao empregado que ele esteja acompanhado de advogado na Justiça do Trabalho. Mas é muito importante que esteja, assim, podendo estar, é muito interessante que esteja. Pode até para trazer mais segurança, né, ao caso. Então, assim, a procura ao advogado ela é essencial. Doutora, só explica para a gente assim, essa homologação, né? Para quem está em casa não entendeu o termo, vamos imaginar que eu tive o meu direito do trabalho foi violado pelo empregador, meu patrão, então eu não quis entrar com uma ação, né, no judiciário, procurando advogado para, né, mediar uma conversa e a gente ver um acordo e deu certo. Então, essa homologação do acordo significa o quê? Significa que a justiça vai ter ciência e confirmar os termos desse acordo. Porque, como você disse, na homologação do acordo extrajudicial, os termos normalmente são pactuados entre as partes, né? Diferente de um acordo judicial, que muitas vezes a gente faz ali em mesa de audiência, com a presença do juiz, com a presença do conciliador, o acordo extrajudicial, normalmente, ele acontece fora do âmbito da Justiça do Trabalho, entre as partes. Então, quando você leva esse acordo extrajudicial à presença do judiciário, é muito importante porque o juiz vai ter a oportunidade de checar realmente, de conferir os termos daquele acordo, de garantir que tudo está sendo feito da melhor forma, tanto para o empregador quanto para o empregado, e confirmar, não, tudo bem, é isso aqui, está tudo certo, está tudo de acordo com a lei, então a gente vai homologar. Homologar é bater o martelo do acordo. Com a assinatura do juiz. Com a conferência com a assinatura do juiz. Ou seja, a justa medida ali, né? Exatamente. Conferida pelo juiz de direito. E isso traz muita segurança para as partes, né? Um acordo extrajudicial homologado por um juiz, ele não é passível de questionamento futuro, nem por parte do advogado, nem por parte das partes, né? Do empregador do empregado. De maneira geral. E é mais rápido, né? Bem mais Sim, rápido que a mais ação rápido. judicial Muito e mais resolve ali pacificamente. Sim, com certeza, é muito mais rápido. Outra coisa comum é o empregador, né, querer que o empregado peça demissão, né, e não que ele seja demitido. Então, ele vai criar várias situações para forçar o empregado a pedir demissão, diminuir a carga horária, ou então dar múltiplas tarefas que ele sabe que ele não vai conseguir, fica cobrando aquela marcação, né? Infelizmente, isso é real. E aí, doutora, como o empregado deve proceder numa situação como essa? Bom, a depender da forma como essa situação se desenrola entre as partes, entre empregado e empregador, é necessário novamente levar também, nesse caso, essa situação ao judiciário, né, por meio de uma reclamação trabalhista, de uma ação judicial, porque nesse caso, pode se configurar, é claro que isso depende muito da análise do caso concreto, mas é possível que se configure um descumprimento por parte do empregador dos deveres do contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele tem deveres para as duas partes, para o empregador e para o empregado. E a partir do momento que, às vezes, o empregador, querendo forçar uma demissão, passa a deixar ali o empregado sem trabalho para fazer, porque ele fica assim, realmente em desídia, ou forçar de outras maneiras, muitas vezes, infelizmente, chegando até a beirar o assédio moral. Então, quando isso acontece, é possível que se configure um descumprimento dos deveres do contrato de trabalho. E aí, novamente, a gente tem a aplicação do Instituto da Rescisão Indireta, né? Que é muito importante lembrar que a rescisão indireta, ainda que seja uma rescisão que não parte do empregador e sim do empregado, ela precisa ser feita por meio judicial. Ela precisa da confirmação do juiz. Você, enquanto empregado, acompanhado do seu advogado, vai colocar essa situação para análise judicial e aí o juiz, verificando a presença dos requisitos da rescisão indireta, ele aplica ao caso, considera o contrato rescindido e aí tem o pagamento das verbas rescisórias, tudo direitinho. Mas tudo sob júdice, né? Sob o poder diretivo do judiciário para a confirmação dessa situação. Para que o empregado não ache que, se há um descumprimento dos termos do contrato de trabalho, eu posso rescindir meu contrato e pronto. Não é assim, né? A gente precisa de uma confirmação do poder judiciário. E o empregado conseguindo provar que o empregador, o patrão, está justamente forçando ele, né, a pedir demissão, então ele pode sim pedir, inclusive com todos os direitos garantidos, como se fosse demitido. Sim, não é sim, isso, doutora? sim. É justamente isso que significa a rescisão indireta. É a rescisão que parte do empregado, confirmada pelo Poder Judiciário, no sentido de encerrar o contrato e garantir ao trabalhador o pagamento de todas as suas verbas rescisórias, como se fosse uma demissão imotivada. Então ninguém precisa mais aguentar
evitar, né, essa violação de direitos por parte do patrão, né, esse desvio de função, esse assédio moral, tudo que é feito pelo patrão para forçar o empregado a pedir demissão. Então, a rescisão de contrato, ou seja, a finalização do contrato indireta, né, por via judicial é a solução. Doutora, outra dúvida, né, que chegou até nós é o intervalo do almoço. A gente sabe que é um direito do trabalhador, mas às vezes, principalmente quem trabalha na área comercial, está bastante movimentado, então a pessoa ali engole a comida, não come direito e tal, mas quando normaliza, não tem esse tempo, por exemplo, restituído, né, ou seja, recompensado. Qual é o tempo mínimo, né, e máximo, assim, do empregado a ter o seu sossego no almoço? Bom, essa questão do intervalo, ela depende da jornada, né? Ela varia de acordo com o tempo de jornada. Por exemplo, o que a lei nos traz aqui, em jornadas superiores a 6 horas, é obrigatório o intervalo mínimo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Para jornadas inferiores a 6 horas e superiores a 4 horas, é devido o intervalo de 15 minutos. E para jornadas inferiores a 4 horas, não existe a obrigatoriedade de intervalo. Mas, de maneira geral, é esse o parâmetro. 1 hora, no máximo 2, e 15 minutos se for uma jornada inferior a 6 horas. E isso pode ser negociável desde que não viole o direito, né, Sim, é claro. do trabalhador. Exatamente. Você coloca a questão do comércio, que muitas vezes realmente a necessidade ali do momento induz um trabalho superior, mas é importante que isso não se torne habitual, né? A supressão habitual, a gente chama de intervalo entre a jornada, porque aí é devido, obviamente, por meio judicial, a restituição ao empregado desses valores. Esses horários trabalhados, que Isso. seria o horário de almoço, Que né? depois vão ser convertidos em valor pecuniário, porque uma vez que o tempo passou, não tem como você reconstituir, né? Você restituir o tempo ao empregado. Então, em caso de eventual questionamento judicial, isso se transforma em pecúnia. Dinheiro, né? Dinheiro, Pagamento. efetivamente. Isso. Sobre as gestantes, né? A partir de que momento a trabalhadora gestante ela passa a ter a estabilidade? Ou seja, ela não pode ser demitida. Bom, a partir do momento que a gravidez é confirmada, né? A gente tem muita dúvida. Ah, fui demitida, estava grávida, não sabia que estava grávida. E agora? Bom, a partir do momento que a gestante passa a ter conhecimento dessa gravidez, ainda que no momento da demissão ela desconhecesse, ela e o empregador desconhecessem o fato que ela estava grávida, é devido à reintegração dessa empregada às suas atividades, né, de acordo ali com as suas possibilidades. Então, desde que seja confirmado que essa gravidez aconteceu no curso do contrato de trabalho. Porque hoje a medicina tem um meio, né, de um médico atestar que, em média ali, de uma forma aproximada, é claro, mas até que com bastante precisão, que a gravidez se iniciou, ocorreu, a concepção aconteceu em X data. Se essa data estiver dentro do curso do contrato de trabalho, é devido à reintegração. Isso nos casos do contrato indeterminado, né? Do contrato por prazo indeterminado, que é aquele tipo de contrato que ele não se inicia com um prazo certo para acabar. Entendi. Aí, no caso, Maria descobriu que estava grávida de 3 meses, um mês depois que foi demitida, né? Ou seja, ela foi demitida com 2 meses, passou-se um mês, ela, né, confirmou a gravidez com 3 meses. E aí ela não quer pedir para ser reintegrada porque talvez não tenha clima, né? Imagine forçar o patrão a recebê-la na empresa. Caberia uma ação judicial de indenização por reparação de danos morais? Bom, na verdade, é possível que em ação judicial a funcionária alegue que não tem interesse na reintegração, porque muitas vezes o clima na empresa ficou desagradável, e, enfim, não é interessante para as partes a reintegração. Mas é importante que a gente lembre que isso precisa ser comprovado. Não basta você alegar que você não tem interesse na reintegração, que você quer a indenização. Você precisa comprovar que, por algum motivo, que a gente sabe que acontece, a relação ficou desgastada, não tem mais interesse em voltar, mas a regra geral é que, estando no prazo, né, ali com 3 meses, ela poderia perfeitamente ser reintegrada. O que ocorre é a reintegração e não o pagamento de indenização, tá certo? Certo. Trabalho noturno foi uma outra dúvida, né, em relação ao valor do adicional, né, que é devido ao trabalho noturno. Por lei, qual é a previsão? Bom, primeiro é necessário esclarecer que o trabalho noturno é aquele que acontece entre as 10 horas da noite e as 5 horas da manhã do dia seguinte, né? Essa hora, ela é a hora noturna e ela é remunerada com um adicional de 20%, né? Em relação à hora diurna, né? O trabalhador que trabalha durante a noite, nesse período de intervalo de 10 horas da noite até as 5 da manhã, ele é remunerado com 20% a mais na remuneração em comparação ao trabalhador que trabalha na hora diurna. Na hora diurna. E esse é possível, né,
Os outros adicionais, por exemplo, que é bem conhecido, periculosidade e insalubridade, é possível conjugar os dois? Não. Uma pessoa receber os dois? Insalubridade e periculosidade? Periculosidade, não. É uma posição muito firme dos nossos tribunais, inclusive o Tribunal Superior do Trabalho, que não é possível acumular adicional de periculosidade e adicional de insalubridade. Havendo o caso em que o empregado ele tem direito a perceber os dois adicionais, o que a lei determina, o que o entendimento jurisprudencial determina é que o trabalhador escolha o que ele entende mais vantajoso, se é a insalubridade ou se a periculosidade. Isso porque eles têm formas de pagamento um tanto diversas, né? O pagamento da insalubridade, ela varia de acordo com o grau de exposição ao agente insalubre. Se você tem um grau de exposição mínimo, você vai ter um adicional, um acréscimo na remuneração, no salário, de 10%. Se você tem uma exposição ali em grau intermediário, você tem um acréscimo de 20%. E, por fim, se você tem uma exposição a um grau máximo de insalubridade, que isso é uma avaliação técnica, né, feita por meio do engenheiro de segurança do trabalho, você vai perceber ali um aumento, um acréscimo na sua remuneração de 40%. Já o adicional de periculosidade, ele é fixo. A lei determina que o trabalhador exposto a um agente periculoso, ele vai receber um acréscimo na remuneração de 30%. Entendi. Periculosidade, 30%. Insalubridade vai ser aferida por engenheiro do trabalho e vai ver o nível de exposição do profissional a essa insalubridade. Isso. Né? Entre 10% e 40%, a depender do caso concreto. Certo. Agora, para ficar mais claro para a gente, doutora, a senhora pode explicar o que é insalubridade e o que é periculosidade? Posso sim. A insalubridade ela está ligada a alguns agentes específicos que são previstos pelas normas reguladoras do trabalho, né? Por exemplo, o agente calor, ele gera insalubridade. Determinados agentes químicos que às vezes o trabalhador está exposto no trabalho, ele gera o pagamento de insalubridade, né? Porque ele é considerado um trabalho insalubre. Já a periculosidade, ela está mais ligada ao perigo mesmo do labor. Era muito comum uma discussão na Justiça do Trabalho sobre o trabalhador que andava em moto, né? O trabalhador que tinha que andar em moto. Tinha esse entendimento divergente, se era necessariamente uma atividade periculosa ou não. Existem, obviamente, outras determinantes que determinam um trabalho que está exposto a pagamento de adicional de periculosidade. Por exemplo, o trabalho próximo a bombas de posto de combustível. Os frentistas. Isso, exatamente. É um trabalho que está exposto a pagamento de adicional de periculosidade, entendeu? Aí, por outro lado, o trabalho que está exposto ali, a gente tem na região, às vezes, um trabalho exposto a um calor que está acima do que é permitido por lei. Aí isso gera o pagamento de adicional de insalubridade. Entendido. É possível, na verdade, o que fazer quando o empregador ele se recusa a assinar a carteira de trabalho? Essa é uma outra dúvida, né? Já mudando um pouco de assunto aqui, de insalubridade, periculosidade. Acontece sim, né, de quando o empregado chega na empresa, tem uma conversa, você está em experiência, né, com 13 meses vamos assinar sua carteira, enfim, vamos garantir todos os teus direitos, mas aí a conversa vai mudando, o tempo vai passando, e aí o cara percebe, né, o empregado, que o patrão não quer assinar a carteira. Como agir nessa situação, doutora? Nesse caso, existem dois caminhos, né? É sempre possível que essa situação seja levada ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho, que é o órgão fiscalizador dos ambientes de trabalho. Então, uma vez que o MPT, né, tenha conhecimento dessa situação por meio de denúncia, de informação que o próprio trabalhador pode levar ao Ministério, normalmente é deflagrada uma fiscalização, e aí, sendo verificado no caso concreto que isso realmente está acontecendo, normalmente o MP aplica penalidades com a finalidade de incentivar o trabalhador, né, de certa forma, um incentivo forçoso, de forçar o empregador a regularizar a situação. Mas também é possível que essa situação seja levada ao Poder Judiciário, porque muitas vezes o vínculo já se encerrou, né? O trabalhador trabalhou ali há alguns anos, a todo período, sem a carteira assinada, o vínculo já se encerrou e agora? Perdi os meus direitos? Não. Você pode levar essa situação por meio de uma ação judicial ao Poder Judiciário e aí, é claro que estando comprovado que o labor aconteceu, que preenchia os requisitos da relação de trabalho e que não houve assinatura de carteira, aí sim o juiz vai determinar o reconhecimento do que a gente chama de período clandestino, né? A regularização desse período clandestino. Então, se o empregado trabalhou 10 anos e não teve a carteira assinada, e ele entra com a ação, ele vai ter esses 10 anos registrados? Infelizmente não, porque nesse caso a gente tem a figura da prescrição, né?
a prescrição. E na Justiça do Trabalho, como é que ela ocorre? A gente tem 2 tipos de prescrição. A prescrição bienal, que é o prazo de 2 anos para dar entrada na ação judicial, ou seja, vamos supor que esse trabalhador trabalhou 10 anos na empresa e do dia do desligamento dele, ele tem os 2 anos para frente para entrar com a ação judicial. Mas essa ação judicial, ela só vai poder questionar as irregularidades dos últimos 5 anos de trabalho. Ou seja, se ele trabalhou 10 anos, ele pode questionar os últimos 5 anos, os 5 anos finais, mas não a integralidade do período, Os 10 porque anos os 5 totais. anos iniciais eles já estão prescritos. Já estão prescritos. Justamente. Ele já perdeu o direito, né, Infelizmente, sim. de alegar, né? E o que fazer quando o patrão ele desconta do salário do empregado, né, o FGTS, mas ele não repassa para o INSS? O que é que acontece? Como é que o empregado ele pode reaver seu direito nesse caso? Tanto no caso que é comum de INSS como de FGTS também, né, que é o fundo de garantia, quando há esse desconto, mesmo quando não há o desconto do salário do trabalhador, mas não há o repasse para o órgão competente. É a mesma situação, por exemplo, da carteira que não foi assinada. Tanto pode haver a denúncia para o órgão fiscalizador, que é o Ministério Público do Trabalho, que vai apurar e determinar a regularização da situação, quanto você pode fazer esse questionamento por meio judicial, por meio de ação individual, que o trabalhador vai entrar com auxílio do seu advogado e requerer o pagamento desse período irregular, tanto de INSS como de FGTS. Pronto, aqui na descrição do vídeo você vai ter acesso, gente, à localização, tá, do Ministério Público do Trabalho, tanto em Juazeiro quanto Petrolina, caso vocês tenham interesse de ir, né, fazer alguma denúncia, enfim, vocês vão saber onde encontrar. Chegou aqui no Direito ao Ponto um caso, né, até de um colega nosso, que ele trabalha 7 anos numa empresa e ele desconfia que já há 2 anos o patrão não faz o repasse, né? E aí a preocupação é justamente, vou perder 7 anos, 7 anos. como ficaria? Seria esse caso agora que a senhora explicou. Infelizmente, esse é um caso que o direito do trabalhador ele foi atingido pela prescrição. Se ele está na empresa há 7 anos, e vamos supor que os 7 anos não foram recolhidos. Porque, às vezes, a ausência de recolhimento ela é parcial, né? Você está ali na empresa há 7 anos, nos últimos 2, nos últimos 3 anos não houve recolhimento. Mas, se for um caso de uma ausência de recolhimento total, da integralidade do período do contrato de trabalho, infelizmente, nesse caso, ele não vai poder cobrar os 7 anos, ele vai cobrar os últimos 5 anos. Somente os últimos 5 anos, Exatamente. então ele vai perder 2 anos. Né? Infelizmente, ele perde ali esses 2 anos iniciais. E quando a empresa decreta falência, doutora, como é que fica a situação do empregado, né? Que trabalhou ali, deu duro, e que precisa, né? Trabalha porque precisa. Ele vai perder, enfim, os tempos. Como é que funciona isso? Porque o que prepondera, né? Vamos dizer assim, no imaginário coletivo, na cabeça da maioria das pessoas, é que se a empresa decretar falência, eu perco tudo. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Normalmente a gente tem 2 momentos processuais em relação a uma empresa que decreta falência. A decretação da falência de fato e a recuperação judicial, que é quando a empresa está numa situação econômica, financeira difícil, já ao ponto de não conseguir cumprir suas obrigações, mas que ainda não está em estado de declaração de falência efetiva. Nos 2 casos, estando a empresa em recuperação judicial ou em falência, não existe uma obrigatoriedade no sentido de que o trabalhador ele vai perder os seus direitos. O que existe, obviamente, é um procedimento diferente para que esse crédito seja adimplido, né? Normalmente, a gente tem que fazer a habilitação desse crédito no juízo falimentar, que é o juízo, a parte da justiça, digamos assim, de uma maneira mais leiga, que processa essa falência, que decreta a falência e que processa a recuperação judicial. Então, a gente precisa habilitar o crédito desse trabalhador, que por ser crédito trabalhista, é um crédito de prioridade, digamos assim, ele é um crédito de maior prioridade para pagamento, junto ao juízo falimentar. E aí, normalmente, infelizmente, o que a gente tem, é preciso ser sincero nesse sentido, é um tempo maior para recebimento, né? Às vezes pode haver um desídio também, de um recebimento de um valor um pouco inferior ao que é devido, mas não existe uma perda completa dos valores que eram devidos ao empregado. Ou seja, o empregado não fica no prejuízo, ele pode receber um pouco menos do que deveria, caso a empresa não tivesse falido ou não tivesse em recuperação judicial, e vai levar mais tempo, no caso, Sim. porque o processo é um pouco mais demorado, não é isso? Mas não é precisar esse comportamento fatalista. A empresa está em falência, perdi, não tenho mais direito a nada, não vou conseguir mais nada. Que bom, né? É uma esperança, né? No fim do túnel, melhor. É uma certeza de que você não vai ficar no prejuízo.
Em que circunstâncias, doutora, o empregado ele pode se ausentar do trabalho e não ter, por exemplo, diminuição no salário, desconto no salário por esses dias ausentados? Quais são as circunstâncias? Bom, existem algumas circunstâncias, isso é o que a gente chama das faltas justificadas, que obviamente precisam de comprovação, mas que uma vez comprovadas não vão significar nenhum tipo de decréscimo no salário do trabalhador, nem no período de férias, que é, por exemplo, que é muito comum, a gente sabe que uma ida ao médico com a apresentação de atestado junto à empresa é uma falta justificada. Em caso do falecimento de algum parente, a lei prevê que aquele funcionário tem direito a determinados dias para, né, passar por esse momento, do nascimento de um filho, né, falando de um exemplo mais feliz. Obviamente, se você for mãe, você vai ter sua licença maternidade, mas do pai, né, ele pode ali acompanhar sua mulher no dia do parto, no dia subsequente, a lei dá essa garantia. Existem algumas situações específicas que, apesar de dependerem de comprovação, a falta é considerada justificada. Incluído aí, por exemplo, casamento, doação de sangue. Sim, doação de sangue também é um incentivo que a lei trabalhista dá para que o funcionário vá doar sangue. O período ali da doação, ele é uma falta justificada também, de fato. E durante o aviso prévio, né? O patrão dá aviso prévio e aí depois ele se arrepende de ter demitido o funcionário, ele pode reconsiderar? Pode sim, é possível. Se ali no curso do aviso prévio houve um arrependimento em relação à demissão, é possível reconsiderar. Só que aí, nesse caso, é necessário que o trabalhador, ele manifeste a sua vontade. Se ele quer, se ele aceita ou se ele não aceita retornar. Se ele não aceitar, se ele preferir que o aviso corra e que o contrato seja encerrado, vai seguir o que já estava ali em curso normalmente. Agora, se for do interesse do trabalhador reassumir seu posto, o contrato de trabalho ele é reativado sem nenhuma questão assim que impeça. Já para finalizar o direito ao ponto de hoje, chegaram dois casos bem semelhantes, né? E aí a gente observou, né, em nossas pesquisas que é algo bem recorrente. O trabalhador que se ausentou por motivo de saúde, e aí acaba o prazo, né, a licença médica, o trabalhador está apto a voltar, ele quer voltar, mas o empregador não aceita porque a perícia do INSS ainda não aconteceu. Então, passa-se 3 meses esse empregado esperando a perícia do INSS, o empregador não aceita ele de volta enquanto ele não passar por essa perícia e suspende o pagamento. Imagine o trabalhador ficar 3 meses sem salário, querendo trabalhar porque já se recuperou, mas a perícia do INSS não acontece. Como proceder nessa situação, doutora? Bom, nessa situação, a questão chave de ambas as situações é a aptidão. Se a gente tem um funcionário que está apto, que não tem nenhum desconforto da parte dele no exercício das suas atividades, que não tem nenhum impedimento médico, obviamente, do seu médico particular, já que não houve ainda uma perícia por parte do INSS, e se o médico do trabalho atesta que aquele funcionário está apto, não existe nenhum impedimento para que esse funcionário retorne ao labor, né? O problema existe quando a gente tem a inaptidão do funcionário e a ausência de perícia do INSS, muitas vezes, para prorrogação do benefício, que já estava em gozo, mas aí você precisa de uma prorrogação, que precisa necessariamente de uma nova perícia, e aí você tem um funcionário inapto que não pode ser recolocado em suas atividades, porque isso vai significar uma situação prejudicial à saúde do trabalhador. Aí a gente tem realmente uma situação que é mais complicada, que muitas vezes é preciso um processo judicial para deslindar a situação, tanto junto ao INSS, como às vezes junto à empresa, no processo trabalhista, mas havendo aptidão, o único cuidado necessário por parte do empregador é que esse funcionário passe pela avaliação médica, para que seja determinado que ele de fato está apto. Mas fora isso, não existe nenhum impedimento de que esse empregado seja reintegrado nas suas atividades, seja readaptado, digamos assim, no sentido de retorno mesmo, não necessariamente de mudança de função. Tá certo? Então, se às vezes o empregador tem esse medo, é interessante também que busque o auxílio de um advogado, porque é um medo infundado. Não existe problema em você reintegrar um funcionário desde que ele esteja apto. Ele passando pelo médico do trabalho, o médico atestando que ele realmente está apto, pode voltar, né? E depois, quando chegar o dia da perícia, ele vai normalmente, mas já vai estar trabalhando. Né? Porque se houve gozo de benefício prévio, e aí o benefício se encerrou, e o trabalhador, amparado pela sua junta médica, não vê necessidade de prorrogação desse benefício, não tem necessidade que ele passe novamente pela perícia. Também é bom esclarecer isso. Não existe essa alta, né? A cessação do benefício e a ausência de motivo médico que justifica a prorrogação
é o suficiente para que o trabalhador retorne às suas atividades. Não é necessário que exista uma alta do INSS. A própria cessação do benefício faz esse papel. É porque é justamente essa preocupação do empregador que eu observo, Sim, né? sim, Ele sim. quer a alta do INSS, porque ele tem medo de se complicar também, né? É meio que um receio. E o contrário, doutora. Então, ele está afastado por motivo de saúde, ele já não está apto, precisa da prorrogação desse tempo, né, de afastamento, a perícia não acontece e, por exemplo, ele é demitido. Chegou um caso desse aqui, também no Direito ao Ponto. Como esse empregado que foi demitido ilegalmente, injustamente, ele deve proceder? Primeiro que a avaliação de que se a demissão foi justa ou injusta, né, devida ou indevida, ela parte também da natureza dessa doença, porque a doença ela pode ser de espécie comum, ela pode não ter nenhuma relação com o labor, e aí, a depender da circunstância dessa demissão, não há necessariamente a presença de uma demissão irregular. Agora, se você tem um Entendi. trabalhador que está ali numa situação de uma doença ocupacional, que é o que a gente chama de doença, que tem origem ou com causa no trabalho, e ele é demitido sem em gozo de benefício previdenciário, ou ali no momento da prorrogação, porque isso acontece muito, teve a concessão do benefício, o benefício cessa e ali entra a prorrogação, porque para prorrogação, necessariamente a gente precisa de nova perícia do INSS, e às vezes é um procedimento demorado, porque a gente sabe que a demanda do INSS é muito alta, e ali nesse momento o trabalhador é demitido. E isso, de fato, pode ser considerado uma demissão irregular, a depender da análise do caso concreto. Entendi. Porque existe esse elemento da doença ocupacional. No caso contrário, né, da doença comum, que houve gozo de auxílio doença comum, é preciso que a análise seja feita com mais cuidado. Entendi. Então, essa doença ocupacional é uma doença que é gerada a partir do trabalho. Isso. Foi ocasionada, né, em razão desse Isso, serviço que ele já justamente. executa. Isso. Essa é ocupacional e caso ele seja demitido esperando o período de prorrogação por meio de uma perícia, aí sim pode ser caracterizada como uma demissão injusta. Exato. E ainda assim no momento de incapacidade. Porque a incapacidade ela pode ser temporária ou ela pode ser definitiva. Se o trabalhador ainda está ali no momento de incapacidade, seja ela parcial, total, temporária ou definitiva, é necessário que essa avaliação, que essa demissão seja avaliada com muita tranquilidade, com muito cuidado, porque na maioria dos casos ela não é permitida pela lei. Na maioria dos casos ela é injusta, né? Então, vai compartilhando aí o Direito ao Ponto, curte, coloca a tua pergunta aí se você tem alguma dúvida, que a doutora Bruna César vai responder depois para vocês aí nos comentários, tá? Do vídeo. E eu quero aqui já encerrar o Direito ao Ponto de hoje, gente, muito proveitoso, informações bem importantes ligadas, né, ao labor, né, à vida muito prática nossa, do nosso dia a dia. Doutora, eu quero agradecer mais uma vez, viu? A casa é sua, seja sempre bem-vinda aqui e deu um show, gostei muito. Muito obrigada, estou sempre à disposição, é sempre um prazer estar aqui ou em qualquer outro ambiente para esclarecer as dúvidas dos trabalhadores, das empresas. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tenham, podem deixar nos comentários que a gente vai responder tudo direitinho, eu vou estar de olho, vou responder tudo e é isso aí. Então, gente, fiquem com Deus, obrigada pela companhia e até o próximo Direito ao Ponto, na próxima quarta-feira.